A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas na humanidade, mas nenhum lugar carrega um peso tão sombrio quanto os campos de concentração nazistas. Foram mais de 6 milhões de vidas arrancadas de forma brutal, covarde e impiedosa. Homens, mulheres, crianças e idosos que jamais tiveram a chance de lutar, de pedir socorro, de dizer adeus. É uma das partes mais negras da história recente. Um vale de sofrimento tão intenso que o próprio solo parece ter absorvido a dor, o medo e o desespero de quem ali morreu. Mas alguns acreditam que essa dor não desapareceu, que algumas almas simplesmente não aceitaram o destino imposto pelo regime nazista. Almas que se recusam a ser esquecidas, que não aceitaram morrer em silêncio. É por isso que, até hoje, muitos afirmam que esses locais continuam assombrados, que as sombras que caminham entre as ruínas não pertencem aos vivos. À medida que a noite cai sobre os restos de Auschwitz, algo muda no ar. O vento, que durante o dia parece comum, torna-se pesado e gelado, carregando consigo murmúrios que não pertencem ao presente. Alguns guardas que patrulham a área afirmam ouvir gritos abafados, como se viessem do subsolo. Sons que lembram choros, orações, ordens ditas em tom ríspido, ecos de sofrimento que jamais deveriam existir. Muitos que caminham por ali sentem uma pressão no peito, como se uma mão invisível tentasse impedi-los de respirar. E às vezes, entre as construções abandonadas, é possível ver uma figura fugaz, sombras alongadas que se movem rápido demais, ou silhuetas que permanecem imóveis, observando até desaparecerem no escuro. Em Ravensbrück, um campo destinado a mulheres, relatos ainda mais perturbadores circulam entre visitantes. Há quem jure ter visto uma mulher vestida de branco, caminhando lentamente entre os prédios, como se procurasse alguém. Seu rosto nunca é visível, coberto por um véu que parece feito de cinzas. Alguns dizem que ela se aproxima daqueles que caminham sozinhos e tenta tocar suas mãos, como se pedisse ajuda para escapar de um destino eterno. Dachau, por sua vez, é conhecido como um dos locais mais ativos paranormalmente. Quem passa pelos corredores durante a noite afirma ouvir passos atrás de si, como se alguém marchasse seguindo seus movimentos. Outros relatam ver vultos saindo das antigas celas, sombras tortuosas que parecem observar, silenciosas, esperando que alguém se aproxime demais para revelar algo que jamais deveria ser visto. Às vezes, ao olhar pela janela das antigas salas de tortura, visitantes afirmam ver rostos pressionados contra o vidro. Rostos magros, pálidos, olhos fundos que encaram com um ódio silencioso e uma tristeza eterna. Em Treblinka, um dos relatos mais perturbadores, fala sobre o prisioneiro sem rosto. Uma figura magra, de roupas desgastadas, que caminha lentamente pela área onde ficavam as câmaras de gás. Ele nunca olha para ninguém, não porque não queira, mas porque simplesmente não tem rosto. E quando alguém tenta segui-lo, ele desaparece, como poeira espalhada pelo vento. Sobibor, silencioso durante o dia, ganha vida própria quando a madrugada chega. Moradores das vilas próximas afirmam ouvir vozes vindas da mata, como se centenas de pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Às vezes são preces, às vezes choros, às vezes murmúrios, no antigo idioma Yiddish. Há quem diga que as árvores parecem se mover, inclinando-se para a escuridão, como se reverenciassem as almas que ali permanecem presas. E, em muitos campos, especialmente debaixo do símbolo mais cruel, o portão com as palavras Arbeit macht, Frei testemunhas, relatam ver uma figura imóvel, parada, bem no centro da entrada. Um vulto escuro, sem forma definida, observando cada passo que os vivos dão naquele território marcado pelo horror. Câmeras falham naquele ponto, fotos capturam manchas escuras, distorcidas, como se alguma força tentasse impedir que a imagem fosse registrada. Esses locais, marcados pela brutalidade nazista, não são apenas cenários históricos. Para muitos, são cicatrizes vivas, lugares onde o tempo parece congelado, onde o sofrimento ecoa eternamente, onde as almas que não aceitaram seu destino continuam vagando à procura de justiça,
paz ou talvez apenas testemunhas. Testemunhas que entendam que elas não foram esquecidas. E assim, entre sombras, sussurros e aparições, permanece uma certeza terrível. A história pode ser estudada, documentada e ensinada, mas em alguns lugares ela ainda está acontecendo. Escreva, deixe seu like e comente. Sabia que mais de 6 milhões de vidas foram tiradas covardemente? Até mais.